Meu nome é Pedro. Isso aconteceu anos atrás, e é algo que eu realmente esqueci até recentemente. Eu tinha 17 anos naquele verão trabalhando à noite em uma pizzaria nos arredores da minha cidade natal. Não estava animado com isso, mas sem dinheiro e com 2 pais que me matariam por ficar desempregado, não podia reclamar. Era um daqueles empregos que você aceita porque não há mais nada disponível. Turnos lentos, uniformes pegajosos e um carro de entrega caindo aos pedaços que mal subia ladeiras. Pelo menos não precisava usar meu próprio carro. Isso teria sido horrível. Ah, sim. Não que seja super relevante, mas quero mencionar que a pizza era horrível. Tipo, realmente péssima. Eu não entendia. Na verdade, ainda não entendo por que alguém em sã consciência pediria daquele lugar. Se não fosse pela tecnologia e ambiente relativamente agradável, juro por Deus, que acho que nunca teríamos recebido um único pedido. Aquele lugar é definitivamente a coisa de que menos sinto falta da minha cidade natal. E isso diz muito. A única vantagem de trabalhar lá era que porque a pizza era tão ruim, ou porque o lugar era tão longe do centro da cidade, ou talvez uma combinação dos dois. As pessoas raramente pediam de nós, então a maioria das noites era morta. Não vou entediar você com detalhes mundanos sobre como minhas noites normalmente eram. Era uma pizzaria. Você pode imaginar. Certa noite eu estava reabastecendo a geladeira com bebidas quando o tablet vibrou com um pedido online. Uma pizza grande de calabresa com azeitonas. Lembro disso distintamente porque nunca tínhamos azeitonas. O endereço era no meio do nada além da nossa zona de entrega, e lembro que estava prestes a rejeitar por hábito. Mas antes que eu pudesse, meu gerente, um cara de uns 30 e poucos anos chamado Rafael, que ficava na parte de trás navegando no Reddit, olhou e me disse para aceitar, dizendo que não tínhamos tido nenhuma entrega em mais de 1 hora. Não discuti. Então, quando a pizza ficou pronta, digitei as direções no meu celular e peguei a pizza. Pelo menos mataria 30 ou 40 minutos. Quando eu estava prestes a sair da loja e ir para o carro, olhei com mais atenção para as instruções de entrega que Rafael tinha impresso e grampeado na caixa, às quais eu não tinha prestado atenção até então. Elas diziam, e lembro palavra por palavra: estacione na rua atrás da casa. Passe pelo quintal. Bata apenas na porta dos fundos. Isso chamou minha atenção, mas meu cérebro de 17 anos pensou em várias razões racionais para alguém não querer que eu usasse a porta da frente. Talvez não quisessem acordar um idoso ou uma criança pequena. Talvez a porta da frente estivesse sendo reformada. Talvez quisessem esconder a entrega de um pai ou cônjuge. Poderia ser qualquer coisa. Além disso, só pensava em como a noite estava lenta, e em quanto mais longo seria se eu ficasse dobrando caixas. Então decidi apenas fazer meu trabalho. Mas no momento em que saí, comecei a ter dúvidas. Era uma daquelas noites de verão que parecia andar por uma sopa, quente e úmido e completamente parado, como se o ar estivesse preso em algum tipo de gelatina invisível. Não sei se faz sentido, mas há aquele cheiro azedo e mofado que fica quando está muito úmido e parado. Tipo plástico velho e terra queimada pelo sol. Era esse o cheiro lá fora. Odeio aquele cheiro mais do que tudo, mas era inevitável. Deixei as janelas abertas por uns 2 minutos antes de desistir e ligar o ar-condicionado no máximo. O endereço de entrega não era na direção do centro. Na verdade, era exatamente na direção oposta, embora a pizzaria já ficasse meio no meio do nada. A viagem deveria levar pouco mais de 25 minutos, mas pareceu mais longa por causa de como as estradas estavam vazias. Estou exagerando um pouco. Não era como se não houvesse casas por quilômetros, mas ficava muito menos denso quanto mais eu dirigia. Quando finalmente cheguei ao endereço, percebi que estava chegando por trás da casa. O GPS me levou por uma ruazinha estreita que corria paralela a um conjunto de quintais,
Não havia postes de luz, e as casas também não tinham luzes na varanda dos fundos. Era tudo sombras. Lembro de diminuir a velocidade e verificar novamente o número da casa, porque parecia completamente abandonada. Não havia luzes acesas dentro e nenhum carro na garagem. Apenas um quintal caído com grama alta e uma cerca de madeira velha que nem fechava direito. Mesmo assim, segui as instruções. Estacionei no acostamento de cascalho, peguei a pizza e subi a ladeira em direção à porta dos fundos. Eu tinha a pizza em uma mão e minha lanterna na outra, apontando para meus pés para não tropeçar em nada. Quando cheguei ao topo da ladeira, vi a porta dos fundos. Era uma daquelas portas brancas antigas, com um pequeno painel de vidro, no topo coberto por uma cortina barata. Bati e esperei, mas ninguém respondeu. Bati uma segunda vez, sabendo que meu gerente ficaria furioso se eu voltasse para a loja de mãos vazias. Depois de nenhuma resposta, estava prestes a bater uma terceira vez, quando vi a cortina se mexer. Não muito, apenas um pequeno tremor, como se alguém a tivesse tocado com o dedo. Foi rápido, e acho que nem teria notado se não estivesse olhando fixamente para o vidro. Fiquei parado por mais alguns segundos, esperando que a pessoa que claramente estava atrás da porta finalmente abrisse. Mas antes que isso acontecesse, notei 2 carros sem identificação parando na rua atrás do meu carro. Meu primeiro pensamento foi que eu ia ter problemas por invasão de propriedade, ou algo assim. Uma das portas do carro se abriu e alguém saiu. Mesmo de longe, consegui ver que era um homem à luz dos faróis do outro carro. O cara gesticulou para eu me aproximar, o que eu fiz assumindo que ele tinha pedido a pizza e que eu tinha chegado antes dele voltar do trabalho ou algo assim. Mas conforme me aproximava, percebi que ele estava mostrando algo na mão. Era um distintivo. O cara era um policial à paisana, o que eu pude constatar, porque ele não estava de uniforme, apenas com roupas normais. Assim que cheguei perto o suficiente, ele me disse para voltar para o meu carro e esperar lá. Foi isso. Foi tudo o que ele disse. Então, eu fiz. Recuei devagar e entrei no carro de entrega e fiquei sentado observando. Foi quando percebi que não eram apenas 2 policiais. Eram 5, talvez mais. Todos tinham lanternas, mas nenhum disse uma palavra. Eles se moviam sorrateiramente cercando a casa como se tentassem não ser vistos. Nenhum deles bateu ou anunciou sua presença, o que achei estranho. Era uma visão bem bizarra. Lembro de um dos policiais tentando a maçaneta da porta dos fundos, a mesma em que eu tinha batido, e testando-a gentilmente. Quando não abriu, ele apenas acenou para um dos outros caras e recuou. Parecia que eu estava vendo algo que não deveria, e acho que estava... Eventualmente, o primeiro policial voltou para o meu carro e se agachou ao lado da janela. Abaixei o vidro e ele olhou para a caixa de pizza no banco do passageiro e soltou um suspiro curto. Ele foi relativamente vago com o que me disse, mas não parecia um babaca apenas tentando não falar demais. Basicamente, ele disse que havia uma investigação em andamento envolvendo aquela propriedade e que ele, junto com os outros policiais, estava fazendo uma operação de vigilância. Ele se desculpou por demorar a intervir e me disse que eu tinha chegado exatamente quando eles estavam reposicionando os veículos. Perguntei se ele queria ver o pedido de entrega e ele concordou. Mostrei no aplicativo de entregas, mas percebi que era inútil. Havia um número de telefone associado ao pedido junto com o endereço de entrega e o primeiro nome Júlio, mas não parecia particularmente útil. O policial leu, anotou o número, então me disse para ir embora imediatamente. Expressei minha frustração dizendo que meu chefe ia me matar por voltar com a pizza, e o cara apenas encolheu os ombros. Então repetiu a instrução para eu ir embora e começou a se afastar do carro. Eu estava irritado, mas não havia nada que pudesse fazer, então fui embora.
Levei a viagem toda de volta para assimilar o que tinha acontecido. Eu realmente não entendia a gravidade da situação até sair do carro. Se a polícia não tivesse intervindo quando o fez, algo terrível poderia ter acontecido. Eu nem sei o que. Quanto mais pensava nisso, mais percebia que a presença da polícia, provavelmente, era a única razão pela qual a pessoa não abriu a porta para pegar a pizza. Mas por que alguém pediria uma pizza se estivesse sendo vigiado? Talvez a pessoa dentro da casa não soubesse que estava sendo observada. Ou talvez soubesse e eu era parte de algum teste. Como se eu fosse a isca, para ver se os policiais estavam vigiando aquele lado da casa ou se tinham ido embora. A cortina se mexendo, o silêncio, o timing. Eu não sei. O que eu sei é que nunca vou ter uma explicação para o que aconteceu. E pensar nesse incidente é basicamente uma perda de tempo. Eu provavelmente teria esquecido completamente disso se um dos meus amigos do ensino médio não tivesse mencionado na semana passada. Eu nem lembrava no começo. Provavelmente é melhor esquecer de novo, mas decidi compartilhar aqui antes que isso aconteça. Isso aconteceu no ano passado. Tenho agora 40 anos, casado com 2 meninos de 7 e 5 anos. Trabalho em seguros, o que parece chato porque mas temos estabilidade e é tudo o que me importa nesta fase da vida. Alguns anos atrás meu pai faleceu após longa batalha contra o câncer. Ele deixou uma casa de praia no litoral norte de Portugal, onde eu nunca tinha estado porque ele a alugava o ano todo. Não é nada luxuosa ou grande, mas está num local fantástico, a apenas um quarteirão do calçadão. Minha parte favorita é sem dúvida o terraço dos fundos no andar de cima com vista para o mar. Começamos a ir lá, todo verão após sua morte, usando como refúgio. Uma semana aqui, um fim de semana ali. Virou nossa pequena tradição familiar. Por mais que minha esposa e eu amemos ficar lá, os meninos adoram ainda mais. Passam horas na praia andando de bicicleta e explorando a vila. Parece um presente que meu pai nos deixou. Esta história ocorreu durante uma dessas semanas no verão passado. Fomos em meados de julho, de domingo a sexta, quando a praia fica mais vazia. Lembro bem daquela noite. Era quarta-feira. Os meninos dormiram por volta das 21h30 após um longo dia no sol, e eu e minha esposa estávamos no terraço jogando cartas e tomando vinho. Foi quando nosso filho mais velho, Pedro, apareceu. Estava com cara de preocupação. Disse que ouvia um barulho de arranhado no quarto que não o deixava dormir. Olhei para minha esposa, deixei meu copo e fui verá. Pedi para ela esperar. Achei que fossem só barulhos normais da casa velha. Como cada menino tem seu quarto, não precisei acordar o caçula. Segui Pedro até seu quarto e ele apontou para a parede perto da cama, pedindo silêncio. Ficamos ali ouvindo. Primeiro não vi nada, mas não queria que pensasse que duvidava dele. Depois de uns 20 segundos ouvi um arranhado suave como ele descrevera. Ajoelhei e encostei o ouvido na parede. Não parecia animal no sótão. Vinha de dentro da parede, perto do rodapé. Então ouvi a respiração. Não era animal. Era respiração humana lenta e profunda. Dei um pulo e soltei um Jesus sem querer. E então, não estou brincando, ouvi o grito mais gutural e furioso da minha vida vindo da parede. O susto foi tão grande que gritei de novo, uma sensação de terror existencial me atingindo. Agarrei Pedro pelo braço e o puxei para fora. Corremos para pegar o caçula João, que dormia profundamente. Nem deixei ele acordar direito, só peguei no colo e corri. Precisava chegar no terraço onde estava minha esposa. Quando chegamos na escada, gritei por ela. Então, outro grito veio de trás, mas mais perto. Virei e vi um homem sujo correndo pelo corredor em nossa direção. Quase caí subindo as escadas com os 2 meninos, mas chegamos no terraço a tempo.
Mal fechei a porta de correr, o homem bateu nela com força. Pensei que o vidro quebraria. Ele arranhava a porta como um animal, gritando e batendo enquanto dizia coisas que não repito. Me joguei contra a porta e gritei para minha esposa ligar para a polícia. Ela cobriu os ouvidos das crianças e as afastou. Eu mantive contato visual com ele, tentando protegê-las da visão. Ele estava completamente descontrolado. Suas mãos sujas deixaram marcas no vidro, sangue ou sujeira, não sei. Não sei quanto tempo segurei a porta. 1 minuto. 5. Parecia uma eternidade. Ele tinha energia infinita enquanto eu usava toda a minha força para mantê-lo do lado de fora. Estava pronto para lutar se o vidro quebrasse. Mas então, a polícia chegou. 2 oficiais entraram e dominaram o homem. O resto da noite foi um blur. Depois descobrimos que a casa tinha um vão de acesso que eu não conhecia, uma entrada escondida sob o alpendre que levava a um espaço ao longo da fundação com acesso secundário por um painel solto no armário de Pedro. Dias depois, um detetive me contou que o invasor vivia ali há meses, descobriu o acesso na baixa temporada e planejava nos atacar por invadir sua nova casa. Ele roubava comida nossa e do lixo dos vizinhos. Não voltamos naquele verão por trauma, não por medo. Contratei alguém para vedar o vão. Este verão voltamos e as coisas estão quase normais, ou tão normais quanto podem ser depois disso. Cresci numa área rural onde se podia andar de bicicleta, quilômetros sem ver outra pessoa. Como muitos, meu verão sempre foi a estação favorita. Ainda é, na verdade, mas faz tempo que não moro no interior, então o verão perdeu um pouco do seu encanto. Muito do que o tornava especial para mim está ligado à vida no meio do nada. Havia algo no calor, no silêncio e no vazio que eu amava. Algo que nunca encontrei na cidade. É difícil explicar, mas eu me sentia tão isolada, mas de um jeito bom. Como se tivesse meu próprio cantinho da terra só para mim. Como se pudesse desaparecer por horas, e ninguém saberia. As noites de verão eram sempre as melhores. A escuridão aumentava aquela sensação de privacidade e liberdade, que a menina que eu fui tanto desejava. Eu tinha 16 anos na época. Tinha uma amiga chamada Luísa. Ela era um pouco mais imprudente que eu, sempre testando limites de maneira sutis. Numa noite, qualquer de julho, decidimos observar as estrelas. Só nós duas bicicletas e uma garrafa de vinho. Não era a primeira vez que fazíamos algo assim. Na verdade, era algo bem comum pra gente. Até que aconteceu o que vou contar. Pensando bem, provavelmente foi uma das últimas vezes que fomos observar estrelas juntas. Não tínhamos um plano específico, só uma direção. Queríamos algum lugar novo, já que os pontos antigos estavam ficando repetitivos. Luísa disse que conhecia um bom lugar depois da saída da cidade, um pedaço abandonado de terra de cultivo onde ninguém nos incomodaria. Saímos por volta das 22. Não sei ao certo quanto tempo pedalamos, talvez 20 ou 30 minutos. Mas só paramos quando já não havia nenhum sinal de civilização. Em certo ponto, Luísa freou bruscamente e disse que tínhamos chegado. Eu não sabia exatamente onde chegado ficava. Não havia marcos visíveis, mas o lugar era perfeito. Um campo aberto, sem construções, sem cerca, sem vacas, só um enorme tapete de grama. E o céu estrelado infinito. Estendemos um cobertor e abrimos a garrafa com o saca-rolhas que Luísa, por sorte, tinha lembrado de trazer. Era um vinho tinto barato que não era lá essas coisas, mas cumpria seu papel. Ficamos deitadas um tempo, passando a garrafa para lá e para cá e apontando as poucas constelações que reconhecíamos. Nosso objetivo nessas noites era sempre o mesmo: tentar ver uma estrela cadente. Em dado momento, Luísa me perguntou se eu achava que veríamos uma, e eu disse provavelmente não, mas que devíamos continuar procurando.
No interior não são tão raras onde se vê tantas estrelas, mas é preciso prestar atenção. Estrela cadente ou não, estávamos tendo uma noite ótima. O vinho começou a fazer efeito, e eu sentia a embriaguez chegando. Era uma daquelas noites que fazem o tempo parecer não existir. Como eu disse antes, isso não é muito relevante para a história, mas é uma das poucas coisas que lembro daquela noite, então vou contar rapidamente mesmo assim. Houve um breve instante que pareceu uma falha no ritmo da noite. Estávamos deitadas e Luísa me olhou de um jeito que me fez questionar se ela queria algo mais que amizade. Desde criança, eu tinha essa suspeita sobre ela, mas nunca passara de curiosidade. Só que naquela noite parecia mais intenso do que nunca. Não perguntei, não disse nada. Esse tipo de coisa não se falava abertamente onde crescemos. E além disso, talvez eu só estivesse bêbada e imaginando coisas. Seja como for, o momento passou. Rimos de alguma bobagem que ela disse, e ao olhar para cima, vimos uma estrela cadente cruzar o céu. Quem já viu uma estrela cadente conhece aquela reação incontrolável. Não tem como não rir ou gritar algo para a noite. Nós duas demos risada e Luísa disse para eu fazer um pedido. Não lembro qual foi. Provavelmente algo bobo. Nos deitamos de novo e conversamos mais alguns minutos, o ânimo melhor depois da estrela cadente. Fechei os olhos por um instante, não para dormir, só para sentir a brisa no rosto e mergulhar mais fundo na quietude. Juro por tudo que não fiquei mais que 5 segundos de olhos fechados. Mas quando os abri, Luísa tinha sumido. Sumido de verdade. Não foi ao banheiro ou ficou mexendo no celular. Ela tinha realmente desaparecido, que eu soube, porque nem ela nem sua bicicleta estavam mais lá, embora a minha ainda estivesse ao lado do cobertor. Sentei rápido achando que era brincadeira, mas mesmo depois de girar 360 graus não a vi. Naquele momento, um medo inexplicável me invadiu. O campo vazio onde eu estava de repente parecia sufocante, e o charme suave da noite foi substituído por pânico. As estrelas pareciam mais fracas. Essa é a parte que não consigo esquecer. O céu ainda estava lá, mas parecia errado, como se alguém tivesse diminuído o brilho ou passado algo sobre ele. E o ar estava mais frio, não como um esfriamento natural, mas como se eu tivesse entrado numa versão diferente do mesmo lugar. Sei que não faz sentido, mas como disse, a sensação era inexplicável. Peguei meu celular para ver as horas. Exatamente 3 da manhã. Esse horário ficou queimado na minha memória e provavelmente ficará para sempre. Tive que piscar várias vezes para ter certeza de que não era ilusão. Minutos antes não era nem meia-noite. Fiquei encarando as horas no celular, me perguntando se tinha adormecido. Sabia que não, mas não tinha certeza. Luísa realmente me deixaria lá sozinha. Mesmo se eu tivesse dormido, jamais. Ela não faria isso nem em 1 milhão de anos. Levantei e girei em círculos e chamei seu nome várias vezes, mas não houve resposta. Não sabia o que pensar. A única explicação lógica era que ela tinha me abandonado por algum motivo. Não tínhamos brigado e o clima estava ótimo. Ótimo mesmo, na verdade. Liguei para o celular dela várias vezes também, mas sem resposta. Aí comecei a chorar. Dá para me culpar. Não sabia mais o que fazer. Peguei minha bicicleta e comecei a pedalar de volta para casa, tentando não entrar em pânico. Aquele trajeto pareceu durar uma eternidade. Provavelmente o passeio de bike mais assustador da minha vida. Só parei quando cheguei à minha garagem sem fôlego e ainda sem entender o que tinha acontecido. Fui direto para a cama. No dia seguinte mandei mensagem para Luísa, logo cedo, esperando um pedido de desculpas, ou pelo menos uma explicação, mas foi ela quem cobrou uma de mim. Ela perguntou palavra por palavra onde diabos você foi ontem à noite. Contei o que lembrava como acordei sozinha às 3 e achei que ela tinha me deixado, mas então ela soltou o que me fez contar essa história.
Ela disse que foi ela quem acordou sozinha às 3 e que eu era a que tinha sumido. Ela esperou mais de 1 hora depois, foi para casa irritada e confusa, achando que eu tinha ido embora e a deixado lá. Segundo ela, eu simplesmente desapareci. E eu estava igualmente convencida de que tinha sido o contrário. Ficamos discutindo um tempo, tentando juntar as peças, mas nada fazia sentido. Nenhuma de nós tinha lapsos de memória além daquele momento. Nenhuma tinha ligações ou mensagens que ajudassem a reconstruir os fatos. Embora ambas jurássemos ter tentado ligar uma para a outra, depois de acordar não havia registros no celular. No final deixamos para lá, ou pelo menos paramos de falar sobre isso. Mas acho que ambas estávamos muito mais assustadas do que admitíamos. Eu com certeza estava. Durante meses ficava na cama olhando as estrelas pela janela e me lembrando daquela noite. Luísa e eu quase não observamos mais as estrelas juntas depois disso. De certa forma, as coisas voltaram ao normal. Seguimos nossas vidas, enfim. Mas até hoje, não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Não me considero supersticiosa ou crente no paranormal, mas todo mundo que ouve essa história logo atribui a algo sobrenatural lá. Talvez estejam certos, mas não gosto de pensar nisso. Também considero a possibilidade de que ela mentiu para mim. De qualquer forma, fico com essa sensação perturbadora de que algo nos aconteceu naquela noite, algo que talvez eu nunca entenda. Faz anos que não tenho notícias da Luísa, mas apostaria tudo que ela também ainda se pergunta o que realmente aconteceu naquela noite de verão no campo.